Muito bem, então falamos bastante dos ambientes, agora nós vamos, em termos de natureza, de luz natural, vamos mostrar o que isso acontece nos ambientes que nós iluminamos. Então aqui eu vou falar de ambientes difusos, né? Ambientes difusos que nós começamos mostrando cor predominante branca, fresca, acima de 4000 K, sem dúvida está conectada a essas imagens aqui de cima, tanto do luz difusa, cor fresca, do acabamento difuso, cor fresca, como acabamento dramático, cênico, não dramático, cênico, mas predominância de branco. O que tem esses ambientes aqui embaixo é exatamente a mesma coisa, um pouco de luz difusa, de luz pronunciada, mas ambientes predominantemente brancos. Todos eles poderiam ter um pouquinho mais de cor. O da direita, eu fiz questão de pôr uma mesa de madeira e uma mesa branca. O da direita, pelo menos, tem uma mesa de madeira, o que ajuda muito a introduzir algum interesse no ambiente. O da esquerda, a mesa também é branca. As imagens laterais, os espaços laterais são todos brancos. Isso é too much, é muito branco demais para quem vai viver o dia todo trabalhando num ambiente como esse. Esses brancos deveriam ter algum interesse, algum detalhe que favorecesse a introdução de elementos para torná-lo mais cênico e menos difuso, menos monótono, né? Aqui nós vemos as mesmas características do branco permanente e contínuo, não mais no ambiente de trabalho, mas sim no ambiente da residência. Então, qual é a percepção que nós temos? Ou da difusão, com a luz fresca, ou da luz branca, cênica, que bem condiz com essa fotografia de baixo, em que o ambiente da residência, particularmente no ambiente estar, é bastante inusitado e bastante desagradável, porque totalmente diferente da expectativa que uma pessoa tem para o final do dia. Afinal, a gente vai usar a sala de estar muito mais no final do dia e na noite do que no meio-dia, porque você vai usar o terraço para o meio-dia, mas não durante o dia, né? Mas não a sala de estar. Então, eu acho um uso bastante inadequado. Aqui eu mostro um pôr do sol morno, né? Antes do pôr do sol, final da tarde morno, para mostrar que os acabamentos mornos para a residência imediatamente são melhores do que aqueles de extremo branco, embora aqui ainda haja essa fotografia de baixo tem uma predominância de branco e de regularidade das luminâncias que não é tão interessante, mas pelo menos tem uma luzinha nas cortinas, tem alguns detalhes, tem vegetação, tem vaso com vegetação, etc. O banheiro já não tem a mesma problemática da sala de estar. Por quê? Porque o banheiro é um lugar de asepsia, de banho, de juventude, de frescor, e, portanto, ele tem características e expectativas totalmente diferentes do uso da sala de jantar. Quando nós falarmos de ambiente por ambiente em residências, nós vamos falar o banheiro, como pode ser, como deve ser, ou como não deveria ser, na minha expectativa, logicamente, na minha visão, e como a sala de estar, que tem tonalidades mais mornas, é mais agradável do que aquelas que têm tonalidades extremamente brancas. Aqui nós vemos uma fotografia de pôr do sol já com a introdução de um vermelho intenso e, apesar disso, com luz difusa. Nas fotografias de baixo tem um ambiente com pilares revestidos de madeira e uma ampla difusão, não só pelos fachos luminosos, mas principalmente pelas sancas em cima, né? Então, um ambiente difuso, bem monótono, não tem graça, assim, não tem nenhum aspecto visual estimulante, né? E aqui na esquerda a mesma coisa com a sala do auditório, que tem cadeiras um pouco mais interessantes, tom marrom, né? Piso um pouco mais bege, intenso, e muitos pontinhos que tem um pecado de um ofuscamento no teto, que torna o teto bastante desagradável, né? Agora nós vamos falar dos ambientes cênicos difusos, né? Passar os difusos, falar os cênicos difusos, são aqueles que já têm um estímulo visual, detalhes, ou linhas, ou sanquinhas, ou qualquer objeto que venha a criar sombras que movimentem, deem estímulo visual ao ambiente. Eu coloquei uma foto da natureza e depois, comparativamente, nós estamos falando sempre de cores mais frescas, né? Tem o abajur do quarto aqui até um pouco mais claro do que eu, por exemplo, gostaria para mim, né? Mas, de qualquer maneira, luz difusa, com abajur, a gente sempre tem um interesse diferenciado
porque o abajur, apesar de ter o resultado luminoso difuso, ele é concentrado em torno dele, portanto, ele cria um ambiente mais claro nele e um contraste com o ambiente em torno um pouco mais escuro. Consequentemente, nós temos uma questão de diferenciação que é bastante desejável para os nossos ambientes, né? Então, nos ambientes, por exemplo, de banheiros, como nós temos aqui, reparem que a introdução de sancas no teto, no piso, trazem um interesse visual muito grande. Pessoalmente, eu não gosto tanto desse ambiente muito contrastante, né? Que é cênico, não chega a ser dramático, porque as cores são claras. Mas no esquerdo, aqui no banheiro do esquerdo, há uma sanca luminosa no teto que gera um facho luminoso que traz um interesse visual muito apropriado, porque o piso fica bem iluminado, as paredes estão com contraste de claro e escuro e o ambiente ganha um interesse visual, mas mantém a claridade que um banheiro deve ter, portanto, muito bem iluminado. Já embaixo aqui, a introdução de linhas luminosas torna os ambientes um pouco complicados, né? Mas, sem dúvida, as linhas produzem luz difusa, o ambiente fica difuso, fica com linhas marcadas, portanto, ele é bastante cênico, né? Pessoalmente, não gosto muito de linha luminosa, porque o contraste é desagradável. Aí nós podemos falar do ambiente cênico difuso com tonalidades mais douradas, né? As tonalidades douradas a gente vê como a diferença de claros e escuros é mais interessante do que a uniformidade. Aqui nós temos um teatro onde o teto é cênico difuso, mas o ambiente embaixo é bem difuso. O que torna o ambiente não difuso totalmente é o contraste entre a cor das paredes e a cor das cadeiras. Muito apropriado por um teatro, né? À esquerda, já um outro tipo de teatro, bastante interessante do ponto de vista do teto e das paredes, né? Que é muita luz difusa, mas também o ambiente se torna cênico pelos acabamentos, né? Então, nós vamos encerrar aqui os ambientes cênicos difusos para começar os cênicos dramáticos. Os cênicos dramáticos têm um contraste maior, ele tem difusão na imagem, mas eles têm um contraste maior entre elementos do ambiente, né? Como a gente pode ver aqui, essa árvore que tem um fundo difuso, mas tem um contorno de troncos bastante pronunciado. Então, eles formam um desenho bastante dramático contra um fundo difuso. Banheiro aqui à direita, a mesma coisa, né? Essa livraria, onde há um ambiente difuso na parte inferior, mas há um contraste de claro e escuro na parte dos livros, né? Ou esse restaurante com uma série de objetos pontuados para destaque e ambientes um pouco difusos em determinadas bancadas, outras um pouco mais concentradas, luz concentrada, e mesma coisa nesse hall de entrada, onde há uma luz marcante para a estatuária, fundo escuro, objetos contrastantes. Isso forma realmente um ambiente bastante cênico dramático, né? E essas outras imagens aqui são de cênicos dramáticos bem interessantes, mais pronunciados, com a luz um pouco mais escura, né? Uma ambiência mais escura, que já está induzindo a um ambiente dramático mesmo, né? Mas como há uma difusão em determinados elementos, né? Isso pode se configurar ainda como elemento cênico dramático. Então aqui, o restaurante japonês, essas estantes de objetos, né, que são bem iluminadas com wall washer, mas estão num ambiente escuro, e que forma esse elemento de visão da vertical bem mais difuso, e os outros dois, teto e piso, muito mais escuros, formando um ambiente dramático. Nesse restaurante aqui, as mesas estão bem definidas, o fundo, o preparo da alimentação também bem iluminado de forma dramática, e uma difusão, portanto, são ambientes bem compostos em termos de cênicos e ainda dramáticos. E depois os ambientes dramáticos são aqueles que realmente reproduzem aquela concentração, contraste exagerado entre o claro e o escuro, fundo escuro e facho claro, né? Como aqui no museu, aqui em cima, onde tem um ambiente geralmente escuro, e
o elemento de exposição do museu bastante marcante. Obra do Tadao Ando, aqui embaixo, 3 trabalhos do Tadao Ando, de uma mesma igreja, né? As 2 faces mais com luz da manhã e com luz da noite, né? Com o final do dia, e elementos de luz natural com fundos cinzas e escuros, fazendo um clima dramático bastante presente, né? A dramaticidade do contraste. Esse outro conjunto de fotos já insere cor, para mostrar que, apesar de existir a cor, a dramaticidade do ambiente é clara, né? Então, por exemplo, eu coloco aquele conjunto de raios, né? Com céu ainda avermelhado, mas todas as fotos mostram claros escuros pronunciados, mostrando a arquitetura no primeiro caso, mostrando aqui a exposição de cristais no segundo, né? Aqui à esquerda um teto de claraboia, muito bonito, né? Bem interessante do ponto de vista dos vidros, do vitral, né? Fazendo com que haja um contraste bastante grande entre a parte de cima e a parte de baixo, o que caracteriza bem o ambiente dramático, né? Aqui essa solução dessa estação de metrô, onde as paredes são escuras e só esses pendentes enormes de cores variadas, né? Aparecendo tanto o interior vermelho quanto o amarelo, mais tarde o azul. Enfim, muito interessante essa estação, né? Muito interessante mesmo, porque é um lugar de passagem, né? Não tem problema nenhum que a gente possa ter esse contraste, mas é muito bonito o desenho final, né? E aqui um restaurante da nossa colega Cristina Maluf, onde o contraste entre os vasos de flores, o fundo, isso dá um ambiente dramático, como era a intenção do restaurante, o restaurante japonês, né? Muito bonito o trabalho. Depois de nós termos percorrido a classificação dos ambientes difusos, cênicos e dramáticos, novamente, que nós já vimos esse capítulo 3, nós vamos falar um pouquinho das referências científicas que nos levam a aspectos relativos à saúde humana e também às nossas reações emocionais. É importante lembrar a teoria das células ganglionares da retina, que foi uma teoria formulada em 2002 por um pesquisador americano, David Berson, que finalmente fechou o circuito das questões relativas à presença dessas células do sistema linfático, dos gânglios, no fundo da retina. E esse pesquisador conseguiu provar, e essa sua teoria foi aceita, publicada, foi apresentada em 2002, mas publicada em 2003, que a função das células, desses gânglios, era a identificação do espectro luminoso para permitir que as radiações azuis do espectro visível, né, que são os comprimentos de onda curtos, que têm a propriedade de inibir a produção do hormônio chamado melatonina, pudessem ter o seu lugar de destaque no nosso metabolismo. Então, o que ele demonstrou é que a função desses gânglios é identificar, eles são sensíveis às radiações de ondas curtas, azuis, portanto, e essas radiações azuis são capazes de inibir a produção do hormônio que se chama melatonina. Melatonina é o hormônio também denominado hormônio do sono, porque ele induz o relaxamento do corpo humano, preparando o corpo humano para o sono da noite, do período da noite. Então, essa teoria, que às vezes me surpreendo encontrando pessoas que dizem que o azul é uma cor relaxante, né? E o vermelho é uma cor excitante, na realidade é o contrário. Essa teoria, que foi apresentada em 2002 e é conhecida, portanto, desde essa data, não ainda percorreu todos os praticantes da matéria, porque muita gente ainda chama o azul de cor relaxante, quando na verdade ela é uma cor altamente estimulante. Não à toa, muitas vezes a gente encontra salas de cirurgia com luz azul, para estimular, distante, logicamente, do campo visual dos médicos, ou então em salas onde a cirurgia é não invasiva, né? Cirurgia, laparoscopia, coisas assim, né? Então, a teoria das células ganglionares da retina trouxe luz sobre um assunto que era
até então não explicado, que era a presença dos gânglios do sistema linfático no fundo da retina. Eles têm a função de identificar as radiações da luz natural, da luz artificial, sendo que, como essas fotocélulas, essas células ganglionares são fotorreceptores, né? Eles recebem informação dos diferentes comprimentos de onda da luz que é introduzida no sistema da visão, sendo que os comprimentos de onda curta, ou seja, aqueles que produzem a luz azul, impedem a produção do hormônio que se chama melatonina, que é o hormônio responsável pelo relaxamento do corpo humano e pela indução ao sono. Consequentemente, enquanto há radiações azuis recebidas pelo olho e, consequentemente, pelas células do sistema linfático, o ser humano está em estado pleno de alerta, ou seja, metabolismo funcionando plenamente e atenção máxima para a tarefa que ele está desenvolvendo. Portanto, a luz que contém maior quantidade de radiações azuis, comprimento de onda curto, é aquela que é indicada para o trabalho, para a atenção, para o foco, para cirurgias, por exemplo, para trabalhos que exigem muita atenção, reuniões extremamente complexas ou complicadas ou difíceis, onde as pessoas têm que prestar muita atenção, apresentação de palestras ou de aulas, pessoas que dirigem veículos em longos períodos do dia. As radiações azuis facilitam o estado de alerta e afastam o relaxamento produzido pela melatonina, que é o hormônio que induz ao sono. Então, esse sistema, muito interessante ser traduzido de forma simples, para que nós possamos usar a tonalidade da luz adequada às funções que nós estamos prevendo serem realizadas no espaço que a gente desenha. Então, muito ao contrário do que se dizia antigamente, as radiações azuis não são relaxantes, elas são estimulantes para o estado de alerta. E as radiações de comprimento de onda longo, vermelhas, são aquelas que induzem ao relaxamento. Um outro aspecto em que as radiações azuis influenciam a saúde humana é relativo à possibilidade de degeneração das células da mácula, que é a região central da retina, que respondem pela visão central, nossa visão mais importante. Radiações azuis de alta intensidade podem causar degeneração dessas células, e isto leva à cegueira, que é um processo irreversível. Degeneração das células da mácula não é reversível, não tem tratamento. Consequentemente, radiações azuis devem ser evitadas. São aquelas produzidas pelos cell phones, pelos smartphones, né? A luz emitida na tela é produzida por chips que têm alta radiação de comprimento de onda curtos. Portanto, mesmo quando tenha alternativa de luz shift, night shift, que é dar um tom um pouquinho mais morno para a luz para a tela, elas continuam emitindo radiação ultravioleta, radiação de comprimento de onda curto muito grande. Então, a gente não deve ficar muito tempo olhando filmes e outras coisas no telefone celular, e também não deve ficar assistindo isso na tela do computador, nem dos smartphones, nem dos tablets, né? Todos esses equipamentos podem causar degeneração macular. A escolha, portanto, do fundo é importante, mas não permanecer muito tempo em frente à tela, principalmente quando ela tem radiação azul, é muito importante, né? Para a preservação das glândulas que estão, das células que estão no centro da retina, que respondem pela nossa visão mais importante, que é o campo principal de visão, visão central. Isso é uma coisa importante que se fala muito pouco, né? Até porque esse problema não está resolvido nesses aparelhos e, portanto, não se fala muito nisso. As TVs também têm a mesma emissão de ondas curtas, né, de radiações azuis, mas como a TV se vê a uma certa distância, pelo menos 2,5, 3 metros, aí a intensidade já é bem diluída, porque a distância já abriu os faixinhos luminosos e eles não chegam com a mesma intensidade ao fundo do olho. Mas, de qualquer maneira, é importante lembrar que isso é um outro aspecto de saúde relativo aos comprimentos de onda curtos, tonalidades de luz azul, né, azulado. E um terceiro aspecto relativo à saúde é o fato de que o ciclo circadiano, ou seja, a sequência dos dias e das noites, rege o nosso metabolismo. Portanto, toda variação da escuridão da noite para o dia claro
com luz do sol, que varia, uma tonalidade de luz muito fresca e com maior comprimento de onda curto, com maior tonalidade azul, a luz é bem branca de manhã, evoluindo para uma luz cálida, para uma luz menos fresca e um pouquinho mais morna, até uma luz bem morna, bem quente do final do dia. Essa variação é uma variação que tem influência psicológica enorme para nós, de maneira que as tonalidades frescas da manhã são realmente aquelas que nos causam um impacto de juventude, de atividade física, de energia muito maior do que aquelas da luz morna do final da tarde, que já está induzindo ao período do sono, período do recolhimento da noite. Então vejam como que a explicação das células ganglionares da retina veio a calhar para justificar essa sequência de luz com muita quantidade de radiação azul para luz de menos radiação azul. É interessante porque ela se combina com a variação da luz do dia, portanto ela é absolutamente sintonizada com o que ocorre no nosso organismo e na luz natural. Claro que somos regidos pela luz natural, somos seres circadianos, há animais que não são circadianos, não é que vivem à noite, ao contrário de nós. Mas nós que somos circadianos, evidentemente temos uma influência grande das radiações azuis de manhã, que é onde a luz natural tem forte quantidade de tonalidades azuis, de radiação azul, contrariamente ao final do dia. Então, o final do dia é o momento em que a radiação azul não estando presente, o hormônio melatonino se forma e ele começa a trabalhar o relaxamento natural do nosso corpo, preparando o nosso metabolismo para o período da quase hibernação noturna. E aí, ao acordarmos de manhã novamente, o espírito, atividade, força total do metabolismo, não é? Por isso que se diz que de manhã a gente deve comer como um rei, na hora do almoço como não me lembro qual é, um príncipe, e depois à noite como um mendigo. Ou seja, é ruim comer à noite porque o metabolismo está encerrado, ele está parado. Então, comer pesadamente à noite é forçar o organismo a uma atividade que ele não está preparado para realizar. Enfim, essa questão das células ganglionares é longa, né? E me espanta um pouquinho que ainda as pessoas estejam falando sobre o relaxamento da luz azul, e quando eu digo que é o contrário, a luz azul é estimulante, muitas pessoas dizem, mas eu ouvi na televisão que é azul, é bom para isso e aquilo. Ou seja, essa teoria já está em vigor há muito tempo, ela é aceita cientificamente pelo mundo científico internacional, e muitas pessoas aqui ainda dizem que o azul é relaxante. Não é não, o azul é estimulante. Tanto assim que existem propostas nos Estados Unidos para que as pessoas que dirigem ônibus à noite possam ter uma cabinezinha específica para o motorista com luz de forte radiação azul para facilitar o seu estado de alerta enquanto ele dirige, né? Porque é uma das atividades em que a necessidade de atenção é muito grande. Muito bem, depois de falar das influências das referências científicas que influenciam a saúde e a atividade humana, nós vamos então falar das referências psicológicas, são aquelas que ajudam a formação do nosso arquivo emocional. Aquilo que eu chamo de ferramentas emocionais é mais ou menos a tarefa de descobrir a sintonia entre a teoria das células ganglionares da retina, né, com as nossas expectativas emocionais. Ou seja, quando a gente vai para qualquer lugar, a gente sempre tem uma expectativa do que vai encontrar, né? Você vai fazer uma viagem, vai entrar no hotel, você já tem algumas fantasias com relação àquele hotel, e se o ambiente que a gente encontra, por exemplo, à primeira vista, for muito diferente daquilo que a gente espera, a nossa frustração pode significar uma nota baixa para a qualidade visual do ambiente que nós vamos viver. Então, a expectativa emocional é uma coisa que a gente tem que buscar atender nos clientes, para que as pessoas, nos usuários, né, para que as pessoas realmente se sintam bem nos espaços que nós estamos projetando, né? Então, a sintonia entre essa variação da luz, a variação do metabolismo, a variação da nossa expectativa e a nossa real expectativa do ambiente que nós estamos visitando é algo muito importante para o sucesso dos trabalhos, né? Dos nossos projetos. Então, tem uma coisa que eu costumo falar, já falei antes, né? Mas vou agora repetir.
A luz fresca da manhã é aquela que tem iluminâncias elevadas, a luz natural é muito intensa no período da manhã, mais do que na tarde. Ela tem cores estimulantes, né? Ela propicia o estado de alerta e ela inibe a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Ao contrário, a luz morna da tarde é aquela que tem as iluminâncias reduzidas cada vez mais até o período da noite, o fim da luz natural, fim da luz farta do dia, né? Ela é relaxante, ela induz as ações contemplativas, ela é indutora do sono e ela é a radiação que favorece a produção da melatonina. Muito bem, então, se nós pensarmos que de manhã nós temos intensidades maiores para a luz de comprimento de onda curto, que são aquelas que têm temperatura de cor de elevado valor, ou seja, 5.000 K, 6.000 K, 6.500 K. Então nós vamos dizer que as intensidades altas, grandes, de luminâncias, correspondem também à temperatura de cor elevada, 5.000, 6.000, 7.000 K. Ao contrário, temperaturas de cor morna para vermelho tem iluminâncias na natureza, tem iluminâncias baixas, reduzidas e portanto, 2.000, 2.200, 2.500, 2.700 K. Então, nós vamos ver que essa variação da luz natural confirma o diagrama, ou a curva de Kruithof. Na verdade, o diagrama de Kruithof foi feito por amostragem de combinações de intensidades variadas com tonalidades variadas. O diagrama de Kruithof mostra claramente que as pessoas preferiram as temperaturas de cor de baixas para as baixas iluminâncias e as temperaturas de cor elevadas, com mais de 5.000 K, para as iluminâncias maiores do que 1.000 K, 1.000 lux. Então, baixas temperaturas de cor, 2.000, 2.200, 300, 500, 2.700 para 100, 200, 300 lux. E temperaturas de cor elevada, mais de 5.000 para mais de 1.000, 1.200, 1.500 lux. Nós temos aí uma faixa de uso de 400 para 500 lux, né? Onde a gente pode ir de 3.000, 3.500, 4.000 K, que é o que a gente costuma usar, né? Mas lembrando sempre que para ambientes de países tropicais como o nosso, as temperaturas de cor mais elevadas para o ambiente de trabalho são duplamente satisfatórias. São satisfatórias porque o ambiente externo, naquele momento do trabalho, tem alta temperatura de cor, né? E também os gânglios estão recebendo informações de radiação azul que impedem a formação da melatonina. Isto ajuda ao estado de alerta para o trabalho. Então, tudo isso se combina numa coisa só. Os gânglios recebem informações das radiações azuis, a luz fresca da manhã tem muita radiação azul, portanto, as altas intensidades de luminâncias valem para o período de trabalho intenso com luz de alta elevada temperatura de cor. As temperaturas de cor mais baixas são reservadas para os momentos de relaxamento, de diversão, de lazer, de contemplação, de introspecção, né? Onde as temperaturas de cor variam de 2.000 para 3.000 K, pequenas intensidades, 100 a 200, 300 lux, né? Ou seja, o que Kruithof fez por amostragem de ser mais ou menos agradável a combinação de intensidades e de tonalidades, se comprovou ser factível com o desempenho da luz ao longo de um ciclo circadiano, do ciclo de um dia, né? Logo de manhã até o pôr do sol, nascer e pôr do sol. É muito interessante fazer isso porque muito antes de eu conhecer o diagrama de Kruithof, muito antes de saber a descoberta, a explicação dos células ganglionares é de 2002. Portanto, eu comecei a trabalhar em 1967, não havia o menor sintoma para que serviam essas células, né? Mas eu fiz a minha palestra primeira falando justamente da entrada da noite através do final da tarde, com luz dourada do final da tarde. Então, isso eu acho para mim que é uma coisa bastante sensitiva, né? Porque, obviamente, eu escrevi de forma sensitiva, não tinha nada a ver com conhecimento científico nenhum, né? Então, vale a pena comparar as coisas, reações da natureza
para que a gente combine a iluminação dos nossos, faça a sintonia dos nossos ambientes com essa relação harmoniosa, vamos dizer, do desempenho da nossa fisiologia, das necessidades do trabalho, das necessidades dos momentos de recolhimento e lazer, e que a gente não brigue com as tonalidades ou com as propostas de interiores para o momento em que a gente vive. Eu vou dar vários exemplos aqui: restaurantes, bares, residências, enfim, academias, coisas bem variadas para mostrar como a gente sente de forma diferente, tem uma reação psicológica diferente conforme o ambiente que a gente visita, o ambiente que a gente vê, que a gente aprecia, né? Então nós vamos falar de algumas reações, falando sempre das referências psicológicas, porque estamos falando de ferramentas emocionais, né? Nós vamos falar de algumas reações, são essas muito antigas, dos seres primitivos, de 700 mil anos, desde que o homem começou a conhecer as virtudes do uso do fogo, embora não tivesse domínio do fogo ainda. Isso aconteceu com 450 mil anos atrás, né? Então já é bem antigo, né? Durante muitos anos o ser humano usou o fogo quando havia incêndios, quando havia relâmpagos, né? Raios que queimavam os pinheiros, e a resina continuava gerando fogo, né? Durante bastante tempo. Nós temos algumas impressões que vêm dessa época, chamadas reações ancestrais. Então, uma das reações ancestrais é o medo da escuridão, o que é, na verdade, o medo do desconhecido, né? Como os seres humanos iniciaram a sua vida de proteção da natureza em cavernas, já que eles não construíam, não faziam edificações por si próprios, eles tinham que ocupar os espaços disponíveis, geralmente as cavernas, né? Então, entrar numa caverna sem fogo, entrar num buraco escuro, sem saber se lá dentro havia predadores ou que tipo de animais peçonhentos eles poderiam encontrar, não devia ser muito agradável, né? Eu já não teria medo do tigre, mas ia morrer do medo de aranhas, né? Então, para mim, entrar numa dessas seria impossível. Viver na pré-história, para mim, ia ser muito difícil. Mas, de qualquer maneira, eles tinham não só medo de predadores, como também eles desenvolveram essa má recepção psicológica, né? Essa reação nada agradável, pelo fato de não conhecer uma cavidade escura. E isso até hoje funciona para nós. Nós não gostamos de ambientes onde um canto fique muito escuro, ou garagens onde haja pedaços extremamente escuros em contraste com outros que estejam claros. Salas mal iluminadas, ambientes de trabalho mal iluminados que tenham esse contraste são extremamente desconfortáveis, porque a gente ainda tem essa influência dos 700 mil anos contra os cento e poucos de luz elétrica que nós conhecemos, né? Nós experimentamos. Então, esse medo ancestral que se manifesta até hoje gera muita insegurança, e a gente deve tomar cuidado para não deixar nos nossos projetos áreas escuras que venham a causar esse medo ancestral. Algumas fotografias aqui mostram claramente em que numa caverna aqui onde há uma mina, onde há um corredor escuro e um corredor claro, obviamente, ao chegar numa bifurcação de um corredor de hotéis, por exemplo, se o corredor de um lado é escuro, você tenderá naturalmente a ir para aquele que está claro. Portanto, os cruzamentos de corredores sempre têm que estar muito bem iluminados. Isso pode ser ruas também, quaisquer coisas, vielas, ruas, praças. Todos os ambientes escuros não favorecem a curiosidade e o desejo de participar, de penetrar nesse espaço. Os seres humanos têm aversão a isso, né? Então, todas as cavidades escuras, e principalmente os corredores, quando eles têm um fundo escuro, que é desconhecido, as pessoas não têm vontade de entrar. Esse aqui não tem paredes mal iluminadas, insuficientemente iluminadas, e um fundo absolutamente escuro. Esse está bem tratado de iluminação, com luminares, arandelas, com faixinha para cima e para baixo, formando um desenho, né? Que é um desenho aprazível, porque está bem executado e é bem regular, né? Então esse desenho, apesar de eu não usar esses faixinhos nos meus projetos em geral, mas aqui o desenho é bastante satisfatório, né? Ele está correto, apresentado de forma correta, inclusive a mancha no teto, o desenho no teto, reparem que praticamente todos os fachos são condizentes um com o outro. Então o desenho resulta
mais harmonioso, com mais qualidade. Mas o fundo do corredor é escuro, portanto, não existe um desejo de continuar para ver o que temos depois, né? Isso é produto do medo ancestral. Isso aqui é saída do hall de elevadores de um hotel em Kyoto, um fino hotel em Kyoto, em que essa cavidade escura tem um corredorzinho escuro aqui à esquerda, que é só para o pessoal do hotel, não é para os hóspedes, né? Então vejam que ele é escuro, não existe uma luzinha induzindo a se ir para lá, porque isso é naturalmente um impedimento para a circulação. E além do mais, isso é um ambiente lindamente desenhado, muito japonês, né? Fundo escuro, pedestal escuro, um bonsai verde em contraste com o escuro, muito bonito. Esse hotel é maravilhoso. É muito bonito esse impacto desse pequeno bonsai num espaço grande, abastado assim de espaço, né? Muito interessante. E é o corredorzinho escuro que atende a essa nossa reação de não irmos para os lugares desconhecidos. Outro corredor que é o tipo de corredor de hotel que eu abomino, porque tem luzinha de um lado, não tem do outro, tem uma mancha aqui, uma outra lá, tem um pedaço grande escuro, tem outra aqui, no fundo é tudo escuro. Não dá para andar nesse hotel. Nesse corredor, né? Uma sensação desagradável. Aqui 2 corredores, ambos muito bem iluminados, com pontos focais no fundo, muito bem iluminados. Então, é uma impressão convidativa, agradável, não é a impressão que nós vimos anteriormente. Aqui cantos onde há uma luz, um pedacinho um pouco mais escuro, mas a cavidade é visível. Não existe um buraco escuro que a gente não sabe se tem um túnel, uma chaminé que sai lá por cima. Estão bem iluminados, tanto esse primeiro. E aqui um hotel Hyatt em Xangai, cuja circulação, uma joia, muito bem iluminada, muito bem desenhada, uma concepção de arquitetura e de iluminação perfeitas. Então, é uma circulação aprazível, porque, inclusive, todo o vazio do hotel, que é clássico da rede Hyatt, né, é muito bem iluminado pelas superfícies do entorno, né? Não há luz para o vazio, seria uma estupidez iluminar o vazio, porque ninguém ia ver luz nenhuma no vazio. Mas nas superfícies, isso forma uma casca maravilhosamente bem desenhada, e todas as entradas dos apartamentos igualmente muito bem identificadas, não existem buracos negros, né? Nem manchas nas paredes. Ao contrário, a gente pode reparar numa garagem como essa, que tem claros escuros que se sucedem, é o tipo da garagem que não convida ninguém a permanecer lá e que não gera nenhuma sensação de segurança, né? Eu tenho um caso com garagem porque eu sofri um sequestro, então é muito desagradável a garagem para mim, garagens vazias, assim, porque a polícia pegou o rapaz e eu lá na garagem vazia. Então essa sensação de buracos escuros é muito ruim. Aqui então, circulação bem iluminada e box dos carros absolutamente escuros. Para mim é um engano enorme, porque aqui você tem até o farol do automóvel, mas o lugar que o carro estaciona é aquele que gera mais sensação de segurança, né? Porque é onde você vai sozinha, sem ninguém, abrir o carro, pôr uma criança, colocar na cadeirinha, colocar compras, etc. Então a luz tem que estar do lado e não na circulação, né? Mas de qualquer maneira, bem iluminada, essa garagem é uma garagem que fui eu que fiz, com o Sérgio Parada, e piso, é claro, limpo, brilhante, luz na circulação, nas paredes de fundo tem que ter, na garagem tem que ter luz, porque a sensação de amplitude e de segurança vem dos limites do espaço, né? Quando o espaço é bem identificado, todo o intermediário entre o lugar onde você está e o espaço final passam a ser muito bem identificados, então gera a sensação de segurança. Essas são, como eu digo, as reações emocionais de um ambiente bem ou mal iluminado, né? Então essa sintonia, né, se revela não só nesses aspectos bem banais que eu citei agora, como também na combinação correta entre a luz fresca da manhã com iluminâncias altas, por conta do estado de alerta, da inibição da melatonina, e ao contrário, na luz da tarde com iluminâncias reduzidas, no estado de relaxamento indutor do sono e a produção da melatonina. São duas coisas bem diferentes. E como a gente sempre falou, formas e cores induzem a impressão psicológica do ambiente. Eu acabei descobrindo uma palavrinha que talvez identifique bem
o que é essa impressão psicológica? É o astral do ambiente. Do mesmo jeito que a gente tem um astral, que a língua inglesa chama de mood, né? Acho que o mood para nossa tradução seria talvez o astral, né? Como é que você está, o seu astral hoje? O meu astral está alto, baixo, etc. É mais ou menos isso, né? Então as formas e as cores é que definem o mood do ambiente, a impressão psicológica ou o astral do ambiente, né? Então vamos voltar àquilo que a gente falou no segundo capítulo, mas que tem importância agora quando a gente fala de uma ferramenta que é um instrumento de trabalho para a gente avaliar e definir o que nós queremos do ambiente que nós vamos desenhar. A luz da fogueira, a luz do fogo, tem um apelo emocional enorme para o ser humano, porque desde os primórdios da sua convivência social, a luz da fogueira foi sempre a garantia de ambientes seguros e aconchegantes. Seguros porque eram ambientes, o fogo poderia defender do frio, né? Secar a roupa, a pele nas nevascas e ambientes de chuvosos, umidade, e principalmente poderia abrigar do frio, da neve e dos predadores. A coisa mais importante era os predadores. Identificar o interior da caverna era uma coisa muito mais segura do que antigamente eles poderiam ter, né? Então, isso é a primeira coisa da segurança. Outro fator muito importante do fogo é o convívio social, porque afinal os homens comiam em volta da fogueira, né? Contavam suas vantagens da caça em volta da fogueira, né? Contavam suas mentiras de caçador, de pescador, provavelmente, né? Já deve ter começado naquela época. E contavam os casos da rotina diária, que foi isso, que foi aquilo, né? Provavelmente combinavam comemorações, né? Arranjos sociais, comentaram algum evento especial religioso, alguma comemoração, algum encontro com tribos vizinhas e outras coisas, né? De modo que o convívio social foi um fator também de muita agregação em torno da fogueira. E por isso que a lareira e o fogo para nós hoje tem tamanha importância e tem tanto significado. Nós gostamos de nos reunir em volta da lareira, tomando um vinho, comendo um queijo, uma fruta. Isso é uma coisa que os seres humanos fazem há milhares e centenas de milhares de anos, né? Muito bem, então as nossas memórias vêm lá da época da fogueira. Fazemos fogueiras sempre, né? Acampamentos sempre tem fogueiras, festividades de São João aqui no Brasil, muitas fogueiras, né? Mas na realidade a fogueira dentro da caverna era o elemento mais importante, né? Que garantia essa proteção, que garantia o convívio social. Por isso as pessoas são muito ligadas à tonalidade morna dourada da luz da fogueira, que corresponde à luz do final da tarde. Tudo se combina, né? Se a luz da fogueira fosse azul, talvez ela não tivesse tamanha impressão de convívio social, de ser tão agradável, porque isso também induz muito as pessoas, principalmente as mulheres clientes, né? Eu escrevi aqui 10 entre 10 clientes mulheres. Quando a gente pergunta qual seria o seu desejo em termos do sistema de iluminação, do resultado da iluminação, qual seria, se ela tem alguma preferência, alguma coisa, 100% delas respondem: eu detesto luz fria, só quero luz quente na minha casa. É absolutamente 100% verdadeira essa expressão. E se elas não falam, é só a gente dar uma dicasinha, elas imediatamente falam: eu não gosto de luz fria. Não, mas a luz fria tem lugar na casa, sim, principalmente nas áreas de trabalho, até porque para as pessoas que trabalham, elas têm que ter a luz fria do dia, principalmente para as que trabalham na cozinha, na lavanderia, né? É muito importante. Alguns banheiros podem ter luz mais fria, porque o banheiro é muito usado para asepsia, para o início do dia, né? De modo que não teria importância nenhuma usar uma luz fria no banheiro de manhã. Mas hoje, com os sistemas de controle, a coisa mais fácil do mundo é ter duplo sistema e escolher uma luzinha fria, estimulante de manhã para o banheiro e uma luzinha morna para o final da tarde. Isso aí é alguma coisa que é possível fazer hoje em dia, e se eu estou falando sobre isso é justamente para alcançar cada vez mais uma satisfação do cliente em relação ao uso dos espaços que a gente propõe para eles, né? Então isso é uma coisa interessante. Então eu coloquei aqui uma fotografia de pôr do sol, vários ambientes de pôr do sol com a fogueira no meio, porque as duas têm tudo a ver. E aí estou mostrando alguns ambientes internos de residência,
alguns com acabamentos predominantemente em madeira, né, de predominância em madeira, que são extremamente aconchegantes, né? Eu tenho um grande piso de madeira em casa, andar por aquele piso enorme de madeira é extremamente confortável, né? Não é frio, não é quente, é muito agradável em qualquer época do ano e é bastante convidativo em termos de aconchego, justamente, né? Lembra um pouquinho o pequeno casebrezinho da montanha, né? O chalé da montanha, muito interessante. Alguns arquitetos, principalmente os mexicanos, né? Barragán, etc., Legorreta, tal, sempre enfatizaram muito as tonalidades douradas, né? Quentes, muito interessantes para a residência, né? Ou outras que são mais simples. Eu acabei de falar de piso de madeira. Essa casa aqui à esquerda tem o piso de madeira, ele tem um painel bastante grande branco, mas o fato de existir madeira, luminárias em madeira, facilitam muito, trazem muito essa noção da luz mais dourada, morna no final da tarde. Aqui uma outra casa com um piso também de parquet madeira e de cortinas em treliças de palha, muito sutis e muito confortáveis também, porque trazem esse ambiente da luz dourada. Em contrapartida com essas casas, eu escolhi aqui uma casa que é absolutamente branca, piso branco, teto branco, móveis brancos, parede branca e quadro na parede branco, com 2 abajures com cúpulas brancas e luz bastante radiação azul, ou seja, tudo muito branco. Então é uma casa que provavelmente só pode ser usada das 8 às 9 da manhã, né? Porque depois começa a brigar com a própria variação da luz do dia. Acho isso muito inóspito, acho isso muito desconfortável para a ambiência do convívio social, mas haverá pessoas que gostam. Eu pus aqui uma fotografia da mesma sala com a neve, né, com a montanha cheia de neve, que é o aspecto que causa essa sala, ao contrário, em contrapartida com uma fogueira que tem a luz dourada convidativa, como eu digo, do final do dia. A outra referência a esses aspectos emocionais da luz, muito presente, marcante, é a luz dos raios luminosos nos ambientes de pré-temporal. Então o ambiente é escuro, o teto é cinza, o facho luminoso é direto, dirigido, um downlighting bem concentrado, e é uma ambiência bonita, uma fotografia bonita, interessante, inusitada. Mas vejam que eu pus aqui uma fotografia de algumas cerâmicas, isso está no Museu de Abu Dhabi, no Louvre de Abu Dhabi. Luz concentrada, bastante intensa, com muitas sombras, fazendo formas interessantes. Porém, isto é um museu, e a gente não mora no museu. Essa ambiência extremamente dramática é muito boa para ambientes que a gente não usa permanentemente. A residência a gente usa todos os dias, né? Então, o ambiente de estar pode ter maior cenografia, com um pouco maior quantidade de pontos cênicos, com forte dramatização dos objetos, mas é um cenário que a gente monta, e a gente hoje com sistemas de controle pode montar vários cenários, mais difusos, mais calmos, mais para o lanche da tarde, para receber amigas à tarde, mais festivos e mais cenográficos, como se queira. Mas ninguém mora debaixo do temporal, né? Do céu escuro, debaixo do temporal. Então, o ambiente da casa tem que propiciar sempre a sensação de segurança, de aconchego, ainda que a gente introduza pontos cenográficos de interesse visual, né? Por exemplo, aqui uma residência de um casal de mais idade, colecionador de arte, etc., em que o piso de parquet, o piso da escada de madeira, trazem esse tom da madeira, que é orgânica e é extremamente aconchegante, mas num ambiente que, apesar de ser de gesso pintado com creme, as paredes são com tonalidade creme, tem uma variedade grande de aspectos de obras de arte, mas ela é interessante, mas ao mesmo tempo ela é mais calma, ela é mais difusa, até porque o casal é um pouco mais, tem mais idade e gosta dos ambientes um pouco menos cenográficos. A entrada dessa casa é bastante cenográfica, ou seja, existem pontos onde a cenografia pode ser tratada. Vale aquilo que o autor do projeto quiser fazer. Não existem receitas para isso, a gente acomoda isso ao prazer do nosso cliente, né? A habilidade que a gente tem que ter é saber dosar qual é a reação deles, o que eles esperam, o que eles desejam
e atendê-los na medida do que eles e seus convidados vão ter prazer em receber, né? Então, nós vamos enfatizar o fato que eu acabei de mencionar. Não atender ou frustrar a expectativa do cliente é determinar o insucesso do projeto. Identificar a sensação de emocional que é cabível àquele cliente não é muito fácil às vezes, mas o sucesso do projeto depende disso. Muitas vezes a gente tem que discutir com o arquiteto se as cores, os acabamentos que eles estão usando realmente vão atingir o objetivo ou do cliente diretamente ou indiretamente do cliente através dos seus usuários.